Peço que você, por favor, abra sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Você continua acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? E ela sempre vai continuar sendo a palavra infalível de Deus. Salmos de número 128. Vou ler esse salmo como base, como texto base para nós estarmos ministrando nessa noite. O Senhor colocou algo no meu coração a respeito desse assunto. Salmo de número 128. Você encontrou? Dá uma dica para você, fica na Bíblia. Que entre uma capa e outra. Vem, querido, fica depois de 127. Está escrito assim: bem-aventurado aquele ou o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Feche os teus olhos, oremos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, mais uma vez, Deus, nós apresentamos, Pai, as nossas vidas diante do teu altar. Mais uma vez, Deus, nós apresentamos, Pai, a nossa vida, Pai, diante da tua presença, Pai, diante do teu trono, Pai, nós nos colocamos, porque assim como diz a tua palavra, teu trono está, o Senhor está sentado nos mais altos céus e a terra é descanso dos teus pés. Pai, nós te louvamos pela tua grandeza, Pai, nós te louvamos pelo teu poder. Te louvamos, Deus, por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor ainda com certeza tem por fazer nas nossas vidas, Pai, se nós permanecermos fiéis na tua presença. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, nessa noite, Pai, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Deus, como filhos, Pai, necessitados do alimento, Deus. Assim, Deus, também as nossas almas, Pai, necessitam do teu alimento, Pai, para sobreviver. Assim como está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós queremos, Deus, mais da tua palavra, Deus, para que a nossa casa seja sustentada, para que a nossa família, Deus, seja sustentada, para que nós possamos ter, Deus, uma vida, Pai, abençoada, Pai, na tua presença. E ninguém, Deus, pode ter, Deus, uma vida abençoada senão, Deus, diante do Senhor, senão diante do teu altar. Então eu oro a ti, Deus, nessa noite, pedindo para que o Espírito Santo do Senhor possa encontrar, Deus, um lugar, Pai, onde a tua palavra possa repousar, Pai, e o teu Espírito então fazer, Deus, a tua obra, em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu oro a ti, Deus, te louvando, te glorificando, Deus, e te agradecendo. Amém, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amado? Você pode se assentar, em nome de Jesus. Dando graças a Deus. Irmãos, há um tempo atrás, o alvo de Satanás era, desde o começo, quando começou a igreja, era impedir que as pessoas reconhecessem, que elas conhecessem que Jesus havia ressuscitado. Para isso, os soldados ganharam grande quantia em dinheiro para negar que Jesus havia ressuscitado, mas o corpo de Jesus havia sido roubado pelos seus discípulos. E depois também muitos apóstolos, muitos discípulos de Jesus, muitos servos de Deus foram mortos, porque anunciaram a ressurreição de Jesus. E a palavra antigamente era que o arrependimento, mas também que Jesus havia ressuscitado, que Jesus poderia transformar a vida da pessoa. Jesus poderia tirar a pessoa das trevas e transportar ela para o reino da sua luz. Essa era a pregação do Evangelho, e claro que continua sendo. Mas muitas pessoas morreram por causa dessa palavra. Muitas pessoas morreram. E com o tempo, com o passar do tempo, é claro que a estratégia mudou. Hoje o Evangelho tem sido pregado praticamente no mundo inteiro. E hoje o alvo de destruição não é simplesmente os missionários, não é simplesmente
os pastores, não simplesmente as igrejas, não simplesmente isso, mas o lar cristão tem sido alvo de Satanás, tem sido um lugar onde os dardos inflamados do maligno, onde as setas do maligno são enviadas, querido, para destruir as famílias. Porque se não tiver família, não tem pastor, não tem missionário, não tem igreja, não tem estrutura familiar, não tem nada disso. E é interessante que quando nós lemos o Salmo de número 128, a pessoa fala assim: puxa, isso é um salmo que muitos usam até a expressão utopia, né? Você sabe o que significa a palavra utopia? É interessante, eu estava vendo no meu amigo dicionário, ele disse assim que utopia, um dos significados é a ideia da civilização ideal, fantástica, imaginária, referindo-se a uma cidade ou um mundo, né? Porém em outro paralelo. Utopia vem, né, de radicais gregos, que significa lugar que não existe. Ou seja, isso aí foi, é claro, um termo usado por um homem chamado Thomas More, que diz que utopia, né, pode ser considerada também apenas uma ideia de idealizar um lugar, uma vida fantasiosa. Sabe o que esse... Eu vou chamar ele de infeliz, porque ele foi infeliz na sua colocação. Sabe o que esse infeliz, em outras palavras, ele quer dizer? Que a palavra de Deus é uma fantasia. Você vê o cuidado para a gente falar alguma coisa sem verificar o que está escrito na palavra? E quando nós olhamos o Salmo de número 128, nós falamos assim que isso é um lar familiar que qualquer um gostaria de ter, qualquer um gostaria de morar, de habitar. Você fala assim, meu Deus. E é interessante que nos nossos dias, é interessante que nós vemos, não generalizando isso, quando nós olhamos um pai, olhamos uma mãe, vem lá os filhos, é inevitável, né? Em alguns casos, só que não, os casais às vezes preferem não ter, mas normalmente sim, vem lá os filhos. É interessante, querido, que no lar cristão, os pais, eles trazem uma certa educação para os filhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Alguns pais, irmãos, têm um tabu dentro de si, na sua mente e no seu coração. Porque algumas coisas, os seus próprios pais, os pais dos nossos pais, tiveram um bloqueio a respeito de algumas informações, a respeito daquilo que nós não poderíamos fazer ou do que deveríamos fazer, como deveria ser a nossa vida. E eles tiveram esse bloqueio, tiveram essa dificuldade de informação, e hoje, ou os filhos dele, no caso nós, acabamos na nossa vida, acabamos tendo também esse bloqueio, ou teu pai ou a tua mãe sentaram com você no colo e explicaram para você o que significa um casamento. Explicaram isso para você? Bem-aventurado você, porque os meus não esqueceram disso. Ou tiveram medo, talvez, de falar alguma coisa assim, e o mundo acaba, infelizmente, nos ensinando de uma forma errada a respeito do que é um relacionamento conjugal. A gente aprende, às vezes, da pior maneira, errando, né? Errando para aprender. Como dizem os antigos, dando cabeçada por aí. Os outros antigos que falam, né, uma expressão dos antigos, né, dando soco em ponta de faca. Nós temos, né? Mas para aprender o que é certo e o que não é certo. Entrando por caminhos, né? É como, por exemplo, você vai viajar por um lugar, no sábado nós vamos para Sete Barras, é como, por exemplo, se não tivesse placa nenhuma para ir para a cidade, você tivesse que chegar lá. Nosso objetivo é buscar felicidade no nosso lar e tocar o coração de Deus, atrair a presença dele para a nossa vida. Imagine se não tivéssemos informações para isso. Quase impossível. É quase impossível alcançar alguma coisa sem ter informação, sem ter um suporte para isso, querido. Mas eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus, ela entrou na nossa casa, entrou na nossa vida, e hoje nós podemos fazer diferença, querido. A partir de nós as coisas podem ser diferentes. Amém, amado? Graças a Deus por isso. Então, querido, a questão dos nossos filhos, quando nós muitas vezes educamos os nossos filhos, nós colocamos o princípio no coração deles, até então quando eles estão dentro de casa. É uma coisa, não generalizando, alguns filhos são diferentes dos outros. É como, por exemplo, alguns filhos obedecem a palavra e falam, está resolvido. Outros não, outros têm que mostrar a varinha, e outros você tem que pegar a varinha. Então, varia. Eu
forma variada de educação de filhos, exatamente porque também eles são diferentes. Mas quando nós passamos a informação, querido, na mente, no coração deles, assim como diz a palavra do Senhor, para nós inculcarmos a criança, colocarmos a palavra de Deus dentro do cérebro, da mente, do coração das crianças, quando elas começam, querido, a andar com outras pessoas, porque quando elas estão dentro da nossa casa é até bonitinho, mas quando elas começam a ter companhia de outras pessoas e terceiros, ter relacionamentos com seus coleguinhas, e conversa vai, conversa vem, às vezes aquele descuido, daquele negocinho quadradinho que a gente liga lá, que a pessoa liga, às vezes deixa ela ligada na coisa que não deve, né? E acaba a informação entrando na mente, no coração das crianças, e ela acaba partindo para o outro lado, acaba vendo e achando curioso aquilo que existe no mundo lá fora, e ela começa a botar aquilo para si, para a sua própria vida, esquecendo dos princípios de Deus. E é interessante, amado, nós procuramos falar muito a respeito disso, porque é uma questão muito grande, irmão. Quando aquilo que os pais falam, querido, ele começa a ser questionado pelos filhos, é porque a autoridade também está em jogo, está correndo risco, a autoridade dos pais. E algo assim muito interessante, amado, que quando os amiguinhos eles começam, querido, a vir com as suas ideias, porque, irmãos, nós convivemos com todo tipo de pessoa, com pessoas cristãs, mas com pessoas também não cristãs. E os nossos filhos também, eles são assim. Eles não ficam somente na nossa companhia, mas eles recebem influências até mesmo de outras pessoas, e até mesmo de outros parentes que não são de Deus. Sabe, querido? Você conserta, o outro tenta estragar. Você constrói, o outro tenta destruir aquilo que você plantou na mente, no coração das crianças. Pai, eu vi tal coisa na escola, pai, eu achei legal. Filho, que bom, que joia, você achou legal, mas aquilo não é de Deus, aquilo leva para o inferno, então não é para você. Você vai morar no céu, meu filho, para você. Então, amado, coisas assim desse tipo, coisas assim dessa natureza, quando as crianças elas olham para aquilo que existe lá no mundo, aquela sim, coisa fantasiosa que existe lá no mundo, bonito aparentemente, maravilha aparentemente, as crianças elas querem trazer para si. Sabe por quê? Porque as crianças, olha só que algo interessante. Sei que você foi com o teu filho, com a tua filha no supermercado, por exemplo. Tem duas coisas lá, uma gostosa e uma bonita. Mostra para o teu filho para você na embalagem, o que ele vai querer. Ele vai querer que tenha um desenho, vai querer que tenha aquela fotinha do bichinho lá que ele acha bonito, que ele se identificou. Ele não quer nem saber o que tem lá dentro, ele gostou da embalagem. Então as crianças e as pessoas do mundo lá fora, elas crescem nessa forma. A forma que elas crescem é essa. Eu quero aquilo que é bonito, eu quero aquilo que eu acho interessante, eu quero aquilo que desperta algo na minha vida. Assim, mas através dos olhos. Mas o apóstolo Paulo mesmo disse que nós não somos daquele que andamos por vista, nós andamos por fé. O andar do cristão é diferente, amado, da maneira com que anda o mundo. Nós andamos em curso diferente, amado. A nossa educação é diferente, a nossa palavra é diferente, querido. A nossa maneira de viver é diferente da maneira do mundo lá fora, querido. Mas para isso, a palavra de Deus ela precisa ser introduzida dentro da nossa casa. Não existe mudança sem presença de Deus, não existe mudança sem palavra de Deus, não existe casa transformada e casa abençoada se o nome de Jesus estiver longe daquele lugar. As crianças, querido, nunca vão aprender a agradecer, querido, se nós não sentarmos com eles na mesa e agradecer a Deus pelo alimento, querido, que eles comem, agradecer a Deus pelo alimento que nós comemos, orar junto com eles, agradecendo pelo pão. Senão eles vão achar que aquilo vem de graça, vem. Trabalhou e tem. Não é assim, querido. Se nós temos o que nós temos sobre a nossa mesa é porque Deus preparou. É porque Deus colocou lá, amado. Até foi eu que acordei 4 horas da madrugada. Eu sei que você acordou 4 horas da madrugada, mas se não fosse Deus na tua vida, nem você existiria, nem 4 horas da madrugada, nem teu trabalho, nem saúde para você. Amém, querido? Então, tudo na nossa vida, querido, em tudo nós dependemos do Senhor, da graça dEle e do favor dEle, e a nossa família precisa saber disso, amém, querido? Porque isso é princípio de Deus, amém? Então, querido, a amizade até mesmo dos nossos filhos, nós precisamos saber quem nossos filhos andam. Nós nos separamos, nós fazemos a seleção nas nossas amizades. Os nossos filhos também precisam ser assim. Só que eles ainda não sabem, estão numa época que não sabem o que é melhor para eles. É por isso que essa coisa, quando eu passei a ser pai, eu falei para minha esposa uma vez, eu falei, puxa, galera, acho que eu sou chato demais. Eu sei disso, eu sei, só que eu acho que eu exagero, tem.
O fato tem coisa que acompanha a gente, né? Mas tem hora que eu exagero. E ela falou assim, por quê? Eu falei, puxa, acho que eu cobro muito. Aquela coisa que você está cobrando, e ainda cobrando, às vezes, tem hora que... Eu falei, mas acho que eu cobro muito. Mas, amado, as crianças, quando elas nascem, quando elas crescem, elas não têm limite. E a gente para pôr limite, a gente tem que estar falando, olha, isso aqui não pode, isso aqui é, isso aqui não é, isso aqui é de Deus, isso aqui não é, isso aqui vai fazer bem para você, isso aqui vai fazer mal, isso aqui presta, isso não presta. Sabe? Todo esse tipo de coisa. É bonito, mas não serve para você, não é para você, você é de Deus. Isso é para a pessoa que nem serve a Deus, a pessoa que acaba fazendo qualquer coisa. Nós temos uma vida para prestar contas um dia. Não podemos fazer qualquer coisa com o nosso corpo. Não podemos fazer qualquer coisa com a nossa vida. Eu conversei sempre isso com os irmãos. Eu acho que foi nessa última terça-feira que eu comentei com eles a respeito disso, no estudo de terça-feira. Se você vive a tua vida como você acha que tem que viver, sabe? Você está correndo atrás do vento. Se você vive a tua vida simplesmente por viver buscando os seus próprios ideais, você está perdendo tempo nessa terra. Pede para Deus levar. Nossa vida ela precisa estar escondida em Cristo Jesus. Jesus, nós precisamos não ter identidade como Paulo simplesmente, não como Ismael, não como Fábio, não como Daniel, não simplesmente isso, querido. Nós precisamos ter a nossa identidade de cristão. Acima de ter o nosso nome, querido, aqui escrito nos livros da terra, nos registros da terra, nós precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida e no livro das obras, pelo Senhor. Isso não pode fugir de nós, querido. Tem que ser algo que nós viemos a perseguir, amado. Perseguir. Salvação tem que ser algo que nós viemos a perseguir todos os dias. Senhor, eu pensou, Senhor, esse dia, Deus, mas algo que eu não abro mão, Deus. Não vou orar diferente. Isso não abro mão da salvação. E que eu venha conquistar, Deus, algo a mais para o teu reino, Deus. Disso não posso abrir mão. E nós não podemos abrir mão. Porque quando nós ganhamos ou dizemos que ganhamos a nossa vida, nós perdemos ela. Mas quando nós perdemos, ou seja, nós investimos a nossa vida no altar de Deus, quando nós entregamos ela realmente no altar na presença de Deus, para que Ele venha a refletir a glória dele em nós, nós estamos ganhando essa vida. Amém, querido? Então, querido, os nossos filhos, eles vão ser homens, eles vão ser mulheres de Deus, quando eles aprenderem a dar crédito para aquilo que seus pais falam. Sabe, querido? Para aquilo que os pais que são cristãos, para aquilo que eles falam. Eles vão ser homens, eles vão ser mulheres de Deus. Sabe? E algo muito interessante, eu vi algo na Bíblia hoje, eu me assustei, eu falei, meu Deus, porque às vezes a gente lê assim um pouco rápido e passa por cima de muitas coisas, mas quando nós pegamos para estudar, a gente começa a pegar coisas assim nos detalhes, e eu falei, meu Deus, olha só, se o mundo, nas suas leis, introduzisse princípios de Deus, em vez de ficar com essa balela de conselho tutelar, esse monte de mentira, sabe, de conversa fiada, querido, o mundo seria outro. É claro que existe um plano, existe um propósito para o mundo lá fora, mas o mundo seria outro. Seria outro, mano. É interessante, querido, que a missão dos pais é sim educar sim seus filhos, embora isso seja algo difícil, querido. Embora isso seja algo difícil, e só se possa conseguir isso com a palavra de Deus e com a ajuda do Senhor. Abra a tua Bíblia em Êxodo, o segundo livro da Bíblia, se você puder. Abra a sua Bíblia. Ou você pode acompanhar aqui mesmo com a gente, no telão mesmo. Mas em Êxodo, capítulo 20, no versículo de número 12, próxima vez que nós tivermos a oportunidade, nós vamos falar a respeito dos pais, né? Como os pais, na verdade, qual é o comportamento e o papel dos pais na educação dos filhos. Mas olha só que interessante. Êxodo capítulo 20, verso 12. Na minha Bíblia diz assim. Você encontrou? Importante que você encontre. Olha só, está aqui. Diz assim, eu vou ler aqui com você. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e honra a tua mãe. Olha que maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. É interessante, querido, que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós olhamos para a palavra de Deus, né? E os filhos que aprendem, querido, com os coleguinhas muitas vezes, que, sabe, aquela coisa de... Porque, irmãos, ninguém... Só não teve infância, não teve adolescência, amado, porque Adão e Eva, o resto, irmão, já nasceram, já foram
criados adultos. O resto todo mundo passou por uma infância. Até o Senhor Jesus passou por uma infância. Claro que é algo diferenciado na vida de Jesus. Porém, embora ele estivesse na forma humana, mas quando nós olhamos para nós, todos nós tivemos infância, todos nós tivemos adolescência, todos nós fomos jovens. Parece que não, mas nós fomos jovens, viu? Um dia. Então, querido, é interessante que quando se aprende muitas vezes com os coleguinhas, né, desde cedo, muitas crianças, que ele pode fazer aquilo que ele quer e que ele é dono do seu próprio nariz. Você já viu algumas pessoas, uns pibizinhos, às vezes sabe nada da vida, já falou isso para você? Você que é pai, você que é mãe, eu sou dono do meu nariz, eu sei o que eu faço. Já ouviu? Contei para você uma história de um amigo nosso, irmãozinho, quando nós estávamos na escola bíblica, ele dando aula da escola dominical, ele falou quando o filho dele fez 21 anos. O filho dele assim encostou no batente da porta, ele sentado, um homem simples, tudo simples nele, um homem muito simples. O filho dele encostou no batente da porta, 21 anos, cruzou os braços, olhou para o pai e falou assim, isso aqui, próximo de nós, na Bíblia dele. Ele falou assim, agora eu fiz 21 anos, agora eu sou dono do meu nariz, agora quem manda na minha vida sou eu. O pai dele perguntou, tudo quanto é coisa, não. Se você para a igreja, como nós acabamos de ouvir, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Deixa Deus fazer algo, continua crendo. Nós nunca podemos deixar de crer, irmãos, independente de qualquer que seja a situação. Pode estar indo de mal a pior, pode estar no buraco, irmão, nunca deixe de crer. É impossível agradar a Deus sem fé, é impossível. Se nós que estamos na casa de Deus deixarmos de crer, nós vamos esperar um mundo lá fora. Sabe que se nós temos dificuldade em crer no Deus que nós servimos, porque servimos ao Senhor, essa é a base da vida cristã, a fé. Pela fé, filho de Deus, sou vencedor. É pela fé, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. 1 João, capítulo 5, verso 4. A vitória que vence o mundo. Nós temos a chave da vitória nas nossas mãos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós precisamos, querido, ser referência. Mas para nós sermos referência, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Para nós sermos referência, como os faróis que os navegantes usam, os barqueiros, marinheiros usam, como os faróis que se usam lá em alto mar para eles se localizarem, para eles encostarem com segurança através do porto, como os faróis. E eles usam isso como referência, como base para eles não causarem um acidente. Referência para nós sermos base para a vida de algumas pessoas. E para as pessoas que nos cercam, nós precisamos clarear. Nós precisamos brilhar. Nós precisamos deixar que a glória de Deus reflita na nossa vida. Porque pode parecer que não, querido, mas o lugar mais difícil de ser cristão é dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Porque lá as pessoas nos conhecem exatamente como nós somos. Eu posso subir aqui, ministrar uma palavra do coração da parte de Deus, mas você não sabe exatamente quem eu sou. Aquela moça simpática, bonita que está lá atrás, ela sabe quem eu sou. Ela sabe quem eu sou. Meus filhos sabem quem eu sou. O lugar mais difícil de ser cristão é dentro de casa. Porque você vai falar alguma coisa, mas você não pode ser diferente daquilo que você está falando. Você tem que mostrar que não são só palavras, mas tem que ser atitudes. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Gostaria que, se você estivesse do lado de alguém que pertence à tua família, chega a ela. Você chega a essa pessoa. Você está perto da tua esposa, do teu marido, do teu filho, da tua filha. Você chega a essa pessoa em nome de Jesus. Nossa, quando a minha esposa vem aqui à frente, e nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. De você, querido, vão sair filhos. Possivelmente saem filhos que tem que dar algum tipo de resultado. Vão ser alguém. Agora, quem serão os nossos filhos se dependerem só de nós? Quem serão eles?
quem serão eles? Quem serão os nossos filhos? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Com os seus olhos abertos você não pode ver nada daquilo que é espiritual. Só com os seus olhos fechados. Com os seus olhos fechados você pode levar o teu pensamento a Deus. Você pode ser transportado, querido, na presença do Senhor. O trono da glória, o trono da graça de Deus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu gostaria que você orasse, querido, que você intercedesse pela tua família. Por esses que até mesmo por um instante você desanimou, como diz o antigo, você desabrochou. Você falou, não tem mais jeito, não dá mais, cansei. E é por isso que você vai orar. É por isso que você falou um dia, talvez, chega, para mim chega, vou botar um ponto final. Não, querido. Se alguém tem que pôr um ponto final, querido, algum dia é Deus. Nós não temos que pôr ponto final em lugar nenhum, querido. Nós precisamos escrever uma história. E a história está sendo escrita a respeito das nossas vidas e através de nós. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Deus, e te glorifico, Pai. Eu te agradeço, Deus, nessa hora. Eu engrandeço o teu nome, Pai, porque tu és Deus, tu és Senhor. Tu és absoluto sobre tudo e sobre todas as coisas, tu és Senhor. Pai, independente das circunstâncias, independente, Senhor, dos acontecimentos, Pai, tu és Deus. Oh, Pai, independente, Deus, daquilo que aconteça, Deus, para cada um de nós, o Senhor continua estando no controle de todas as coisas, Pai. Porque um dia nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Então compete a nós descansar e esperar no Senhor. Apresentamos, Pai, cada vida diante do Senhor. Apresentamos, Pai, nossas famílias diante do Senhor. Deus, para que o Senhor possa, Deus, livrar, Pai. Para que o Senhor possa, Deus, livrar, Deus, os nossos filhos, Pai, das más companhias. Para que o Senhor possa, Deus, livrar, Pai, os nossos filhos das más influências, Pai. Para que o Senhor possa, Deus, livrar nossos filhos de guardarins, Pai. Livrar, Senhor, dos conselhos errados, Pai, no nome de Jesus. Todo espírito de desobediência, todo espírito maligno, em nome de Jesus, todo espírito familiar, aleluia, em nome de Jesus, venha cair por terra. Nós cancelamos toda a obra das trevas, todo o trabalho feito para destruir a família. Nós cancelamos pelo poder que é no nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo, Deus, nós repreendemos tudo mal, Pai. Toda obra contrária no nome de Jesus. Senhor, cubra, Senhor, a nossa casa, Senhor, com o teu sangue precioso. Nossa família, Senhor, com o teu sangue precioso, Senhor, venha ser coberto, Pai. Porque, Senhor, Senhor, a nossa família, Pai, é um projeto do Senhor. O Senhor projetou, o Senhor escreveu, Pai, uma história através da nossa família, Pai. E nós cremos que essa obra que o Senhor começou, nós cremos que o Senhor há de concretizar, porque a tua palavra é fiel, Deus. Nós cremos, Deus, que o Senhor tem um plano e um propósito para cada um de nós. Desde que nós não demos a sair, Deus, da tua vontade. Deus, desde que nós não demos a sair, Pai, dos teus planos, Deus, dos teus sonhos, da tua direção, Pai. Nós cremos que a tua palavra, Deus, há de cumprir na nossa vida. Abençoa, Senhor, cada família que está aqui nessa noite, Deus. Cada pessoa que representa, Senhor, cada lar, Pai. Em nome de Jesus, abençoa. Abençoa, Senhor, os pais. Abençoa, Senhor, os filhos. Tira, Senhor, todo o desânimo, Pai, do coração, Senhor, da mulher, do marido, Pai. Transforma, Senhor, o lar, Pai. Transforma, Senhor, a casa. Transforma, Senhor, o ambiente. Para que, Deus, aquele ambiente, Deus, pesado, Deus. Aquele clima pesado, Deus. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus. Para que o Senhor possa, Deus, levar a tua paz. Para que o Senhor possa, Deus, levar a tua presença. Porque o Senhor é o príncipe da paz. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Para que o Senhor possa, Deus, entrar, Deus, em cada lar, Pai. Para que os teus filhos, Deus. Para que os filhos dos teus filhos, Deus, possam aprender, Deus, o que é obediência, Pai. O que é obedecer ao Senhor, o que é obedecer a tua palavra. Em nome de Jesus, que a felicidade, Deus, possa entrar, Deus, no lar, Senhor, dos teus filhos. Que possa ser uma realidade, Pai. É que nós podemos viver, Pai, e deixar o Senhor fazer parte, Deus, da nossa vida. Que nós possamos deixar o Senhor fazer parte, Deus, dos nossos sonhos, ó Pai. E também desse projeto que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa, Pai, nosso lar, Pai. Abençoa, Senhor, nossa família, Pai. Nós entregamos, Deus, nosso lar. Nós entregamos nossa casa, nossa família, Pai, diante do teu altar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo, Pai, nas tuas mãos. Porque tudo é teu. Tudo pertence ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Regenerado, coração
assim, querido, nessa posição. Faz assim com a tua mão. Deus abençoe os obreiros, Deus abençoe os músicos. Deus abençoe os irmãos que vieram adorar o Senhor. Coloca a tua mão assim. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus esteja contigo e permaneça contigo todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Coloca a tua mão assim, ao alto da tua cabeça. Fala assim comigo: eu vou permanecer firme nas promessas do Senhor. Amém, querido? E a maior delas sobre a tua vida é a vida eterna. Amém, querido? Deus abençoe, vai em paz em nome de Jesus.